Olá, boa noite, caros ouvintes aqui do nosso programa Alô Porteiro. Hoje, dia 6 de setembro, 7h15 da noite, véspera de feriado, um dia especial para todo mundo que vai descansar um pouquinho amanhã, né, gente? E estamos aqui mais uma semana conosco, né? Vou já passar a bola aqui para nossa presidente, Maria José, nossa amiga. Maria José? Boa noite, Gabriel. Tudo bem com você? Tudo bem. Então tá bom. A nossa mesa aqui com o Cauã, a Débora e Boa hoje noite. nós temos Boa noite. um convidado mais que especial, Uma o Dr. presença ilustre. Fábio. Uma presença ilustre que vai nos orientar muito, vai nos explicar muitas coisas, né? E é um prazer receber. Fala boa noite aí, Dr. Fábio. É uma honra estar aqui com vocês, fazendo essa conversa tão gostosa, tão aberta, para esse grupo grande de audiência de vocês em toda a nossa região. Portanto, obrigado e agradeço já inicialmente. Obrigado, Maria, pela oportunidade aqui de estar com vocês no sindicato. Muito obrigado. Muito obrigado, a gente agradece bastante também o seu agradece. tempo, a participação. Para vocês terem noção, ouvintes, o currículo do Dr. Fábio é algo bonito de se ver, viu? Coisa linda, né, Gabi? Coisa linda. A gente vai precisar de um programa à parte só se a gente for discorrer sobre ele. O Dr. Fábio Alves, ele é graduado em Medicina pela Universidade de Taubaté, tem especialização em saúde pública e Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp desde 2001, mestrado em Saúde Coletiva na área de Política, Gestão e Planejamento em Saúde, Departamento de Saúde Coletiva também da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp desde 2019. Além disso, é médico, professor auxiliar ao ensino e pesquisa e concursado da Unicamp, médico sanitarista do Hospital das Clínicas da Unicamp. Então, desse currículo extensíssimo, hoje, ouvinte, nós vamos falar de um tema extremamente importante para todos nós, que é saúde pública, que é essa parte de saúde, tanto coletiva, né, dando umas pinceladas na saúde do trabalhador, né? E pra gente, inicialmente, é uma honra ter o senhor aqui, tá bom? E gostaria aí de começar dizendo um pouquinho, doutor Fábio, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória até hoje, desde a sua graduação até a sua caminhada até chegar aqui nessa véspera de feriado. Primeiro, eu acho que a escolha da medicina é uma escolha sempre muito pessoal, né? Eu acho que a gente é uma escolha também representando toda uma relação com a vida, do ponto de vista de cuidado, mas também de superação de desafios da família, das relações comunitárias. Acho que a escolha, ela parte por isso, né? Na trajetória de formação, eu participei do movimento estudantil, tive aí participação importante na constituição de pensar a formação, pensar a pesquisa, contribuir para uma grade de formação que corresponde a uma formação do médico ou da área da saúde mais próximo da saúde pública, né? Pensando das políticas ao invés do mercado, ao invés do capital. A gente uma oportunidade muito rica também isso, né? Acho que é um crescimento, uma formação. Exato. E uma compreensão da profissão, né? Depois disso a gente entendeu que estar militando na saúde pública, estar pensando na política, no SUS, me traz um desejo, uma vontade, uma relação de construir uma intervenção médica para que possas ter valor para as pessoas, humanização para as pessoas, resolutividade das pessoas, entendendo que saúde é um direito das pessoas. Então, acho que essa trajetória é um pouco essa relação de compreender o papel do médico na relação social. E é incrível isso porque desvincula também a ideia imediata da medicina enquanto total ligada a um negócio ou, enfim, um mercado do capitalismo em si só. Perfeito. E também voltando, atrelando a atenção para esse lado humanístico / humanitário, né? Esse é um ponto bem legal de se pensar. Essa é uma das missões do SUS também, né? Exato. Uhum. Eu acho que esse é um tema, né, colocado, né, depois dos eventos recentes na ordem mundial e da saúde mundial, né? A necessidade de você fortalecer um sistema de saúde nacional, de pensar, né, relações de trabalho voltado para a população. Acho que isso está na ordem do dia
eu acho que está no país, na América Latina, eu acho que no mundo inteiro, eu acho que coloca a gente nesse lugar, né, de atenção e de compromisso com a sociedade. Eu vejo médico, doutor Fábio, sim. Essa escolha é porque vocês têm muito amor e muito cuidado, né? Com o próximo, né? Aquilo de se preocupar com o próximo, né? Perfeito. Eu acho que essa escolha é uma escolha paradoxal para alguns companheiros, camaradas e amigos do trabalho, né? Alguns médicos, né, têm assumido muito essa parte administrativa da gestão do SUS, mas esse tema de cuidar, né? Eu continuo atendendo pronto-socorro, continuo fazendo... A mão na massa, o que né? a gente chama clínica, né? Compreendendo o sistema de saúde, compreendendo a urgência e emergência. Eu continuo atuando como professor na atenção primária, produzindo intervenções em visitas domiciliares, construção de planos terapêuticos, que é a forma de pensar o trabalho para as pessoas, identificando famílias no território com risco e vulnerabilidade. Então, eu acho que essa coisa de cuidar das pessoas, né? Eu acho que é uma fé da gente importante, né? Acho que traz uma crença de acreditar no sujeito e produzir o melhor possível. A parte mais difícil foi a parte quando teve o Covid, né, doutor Fábio? Com certeza. Eu acho que eu tenho dito que nós somos marcados, né? A nossa geração foi marcada pela pandemia, né? No mundo inteiro. Eu acho que a gente pode ter aí uma experiência como usuário do sistema de saúde, mas eu tive a experiência de passar também como gestor e como médico da ponta. E posso dizer que é uma experiência difícil, né? Contudo, nós demonstramos a força do SUS, a força do sistema de saúde, demonstramos a importância e agilidade de construir o bem comum e as verdadeiras intervenções para salvar as pessoas. Reafirmamos, né, um trabalho em saúde com prevenção, com promoção, com consciência sanitária. Reafirmamos a importância do SUS enquanto destacando a vacinação para a população. Enfim, acho que nós tivemos... A gente pode aprofundar isso de maneira mais detalhada com algumas categorias de análise, mas eu acho que esse tema da pandemia, né, e o fortalecimento do SUS, eu acho que nós conseguimos avançar muito na compreensão da sociedade do que é o SUS de fato. Ótimo. E até aproveitando esse gancho que o doutor colocou, como é que nós temos aí, de uma forma histórica, ainda que, né, de forma rápida, essa construção desse nosso sistema único de saúde? O doutor trabalha diretamente voltado, né? O senhor trabalha com gestão ali do SUS também? Como funciona? Como é a atuação? Eu tenho uma centralidade, né, no meu trabalho, que é gestão, planejamento e políticas de saúde. Ah, entendi. Então, eu acho que as intervenções fora da universidade, dentro da universidade, passa sempre por essas leituras, Perfeito. pesquisa e formação nessa área. Perfeito. Então, acho que a gente vem olhando diversos aspectos do SUS nessa perspectiva. E o SUS, ele é uma conquista, digamos assim, ali da nossa nova Constituição? Ele remonta Sim. isso anteriormente? Sim. O senhor tem... Eu acho que esse é um tema... Quando a gente vai estudar sistemas nacionais de saúde no Certo. mundo inteiro, Inglaterra, Canadá, o primeiro sistema de saúde do mundo foi na Rússia, É com a mesmo? Revolução de 1917. Nossa, que bacana. Uau, Não é interessante? muito. Lá... Isso desmistifica Lá, algumas lá, coisas, né? Doutor, só um adendo. O senhor puxa mais um pouquinho o microfone para perto. Pra perto, Tá exatamente, por favor. Então, os primeiros movimentos do sistema nacional aconteceu com a Revolução Russa. Olha que legal. Acho que tem toda uma grandeza da Inglaterra, né, do sistema nacional inglês, depois da Segunda Guerra Mundial, em que, né, a catástrofe colocada, né, e a necessidade de proteção às pessoas foi muito importante. Então, nasce ali na Europa, uma grande rede, né, da relação industrial, né, já processando uma ordem mundial na Europa, nasce o sistema de saúde
com bases socialistas muito importantes. Ah, legal. Voltada naquele... Com bases sociais, talvez o nome seja mais correto. Socialista não. O termo mais correto. Mas aquele movimento de bem-estar social europeu, né? De Sim. devolver à população um pouco, né? Sim. Ou algo, né? Sim. E aí surge essa ideia de uma medicina, de um sistema mais universalizado. Isso, mais de uma relação institucional, Perfeito. de uma rede de serviços, né? Perfeito. De uma intervenção que possa olhar o trabalho por vista de proteger, curar, tratar, prevenir doenças, enfim. Então, acho que a pauta do Sistema Nacional Inglês foi a Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Né? perfeito. A pauta da Revolução Russa foi pensar uma planificação do Estado, né? Perfeito. Para lidar com políticas. Aham. E no Brasil Isso. foi o nosso processo de democracia. Entendi. O final da ditadura. Ou seja, Tão importante o Brasil pra gente. surge, né? A reforma sanitária, como a gente conhece, ela surge dessa perspectiva de buscar, né, relações do papel do Estado brasileiro numa relação de democracia institucional, de inclusão. Ela vem naquele processo, né, da redemocratização. Carta Magna, né, em 88, onde nasce um conjunto, né, talvez uma Constituição a mais cidadã que podemos ter quando a gente olha o mundo. E o SUS, ele nasce nessa perspectiva. Que Que é a legal. pauta de uma reivindicação de democracia, onde a gente junta professores, movimentos populares, pesquisadores, enfim, pautando as diretrizes de um sistema nacional de saúde. Que E bacana. aqui, acho que vocês sabem, né, a Unicamp teve um papel importantíssimo nessa construção, né, os nossos professores, enfim. Conte um pouquinho mais pra gente Conte desse um pouco papel da mais da Unicamp. Unicamp. Exato. Nós exato. temos um Muito orgulho Unicamp. muito grande, saber, né? Aí, pessoal da Unicamp, vamos todo mundo ficar ouvindo aqui. O Dr. Fábio está explicando para nós. Exatamente. Tem uma grande figura que participou da 8ª conferência, que é o Sérgio Arouca. O Sérgio Arouca foi professor da Unicamp, depois ele, por um processo ali já da dureza do Estado, da ditadura, ele sai e vai para o Rio de Janeiro. E depois tem o nosso querido Nelson, que já aplicava em Campinas um conjunto de intervenções já meio pioneira e primórdio de muitas coisas do SUS. Nós temos grandes formuladores como o professor Gastão, que foi, a partir desse momento, intervindo para poder construir diversas políticas. Enfim, então, acho que essas pessoas foram construindo as bases e fazendo movimentos na relação da universidade e partidário também, de pensar a política. Então, nós tivemos uma contribuição importante. E prosseguimos em várias intervenções na década de 70, na década de 80, com intervenções de consultoria na relação com a universidade, cumprindo um papel público em vários municípios, Belo Horizonte, Betim, em Campinas, muito presença nossa em Campinas, enfim. Então, acho que esse movimento ele vai sendo fortalecido no percurso do SUS. Aí nós tivemos ali o surgimento do SUS, né, ou pelo menos as bases construídas ali após a nossa a promulgação da nossa Carta Máxima, né, nossa Carta Magna. E qual, na visão do doutor, qual que foi o momento em que o SUS foi colocado mais à prova dali em diante, depois daquele momento? Desde esse marco, né? Desde esse marco. O SUS, ele nasce já com uma dificuldade enorme com o Collor, né? Já pauta ali uma questão de financiamento e de controle social muito... Então, ali foi o primeiro movimento, já nascendo o SUS, tendo que mobilizar uma série de normativas que compreenda o controle social e que vai definindo... Quase bailando ali, né? Já uma certa disputa, né? O SUS é jovem, né? O SUS não é o Sistema Nacional da Inglaterra. Sim. Exato. O SUS tem aí 30 e poucos anos. O SUS é muito jovem. O SUS é um ano mais velho do que eu. Tá vendo, Gabriel? Não é isso? Jovem. Muito jovem. Muito jovem. O ano mais novo, Um jovem mais adulto. velho. Mais velho. Mais velho, você é o irmão mais novo. Eu sou o irmão mais novo. Caçulinha do SUS. Mas eu acho que o SUS é generoso e corajoso demais quando ele pauta os 3 princípios. O princípio da universalidade, né, da integralidade e da equidade. Olha, Que, na perfeito. verdade, é uma certa ruptura com o mundo moderno, né? Sim. sem O mundo dúvida. moderno é competitivo, Exato. ele exclui, Meritocrático. meritocrático. O SUS Exato. não é. Ele segrega, Universalidade, todo mundo e qualquer um.
Todo mundo e qualquer um. Exatamente isso. Isso é bonito demais, não é? É bom forte, né? demais. Isso é É de forte uma beleza. demais, Forte. né? É de E uma como beleza. é, né, doutor? Todo mundo e qualquer um. Ou seja, Exato. Olha, Fazendo o oposto da nesse segregação sentido- que a gente encontra em qualquer lugar. o sistema conveniado. Não é pra todo mundo e qualquer um. exato. É pra E às quem vezes pode não é nem pagar. tão competente, mas enfim, Às vezes segrega. não é tão... Não tem tanto resultado, né? Exato. Então, primeiro, o SUS é para todo mundo e qualquer um. olha, Vocês coisa imaginam Ah. que qualquer turista que vem para É o isso. país não precisa fazer plano de saúde. Verdade. Vocês Seguro se- de saúde obrigatório. Vocês Primeira imaginam- coisa que você vai sair do país. Vocês imaginam que nessa onda de todo mundo e qualquer um, Aham. qualquer pequeno burguês que vai num restaurante mais chique da cidade, o SUS está lá. Perfeito. Esse era o ponto que eu pretendia tocar em algum momento. essa faceta velada, entre aspas, da atuação do SUS. Até onde ele tá, aonde ele chega, e a gente não costuma saber. Não Do é? ponto da vigilância. e todo Vigilância esse- sanitária que vai Exatamente isso. definir um Exatamente. conjunto de Eu não regras. preciso do SUS, o É. pequeno burguês. Tá lá. que- Fazendo uso indireto dele. Exatamente. Aham. Quando você vai viajar para qualquer país e você organizou sua vida financeiramente. E precisa você tem- tomar uma vacina. Exatamente. É, não A sou. vacina obrigatória. Então, querido ouvinte, para você que está nos ouvindo a partir de agora, Pra nós você que estamos chegou aqui agora. com o Dr. Fábio, ele está explicando a magnitude desse Sistema Único de Saúde nosso. Olha como o SUS é todo. Eu fico empolgado com Por isso. favor, por Olha, favor. o Faustão provou que o SUS é para todo mundo e qualquer um. Perfeito, Verdade, gente. Olha, tá Faustão. vendo? Ó, inclusive, um abraço pro Faustão. O Faustão tem que agora declarar daqui pra frente que Defesa o o SUS SUS. é o melhor do mundo. É isso, defenda o SUS. Que não pode parar. Hashtag defenda o SUS. Você faz de uma vacinação na atenção primária, no postinho de saúde, até o mais chique, o mais difícil, o mais, vamos dizer, tecnologicamente importante, né, de produção, de avanço da medicina, da ciência, do transplante cardíaco. Exato. Não é Ótimo. pouca coisa. Pensando também toda a logística, o super hospital que ele tá alocado, toda a equipe gigantesca e a atuação, enfim, fundamental e necessária do SUS. Né? Precisou do SUS. Exato. E olha só, né, que nesse todo mundo e para qualquer um, o que precisa organizar, né, tem vários programas. Aham, Então, esse programa de transplante, aham. que é Ótimo. fila única, Uhum. é o melhor do mundo. O senhor pode comentar um pouquinho, até porque, né, infelizmente nós vivemos num mundo cada vez mais bombardeado por falsas informações, né, ou exato, famosas sim. fake news, e saíram muitas informações sobre, principalmente no caso do Principalmente no caso do Faustão, uma Faustão. pessoa extremamente conhecida e com posses e propriedades a perder de vista, Perfeito. ao mesmo tempo sendo não somente atendido pelo SUS, mas ele participou dessa fila, como E toda funciona. a celeridade que aconteceu esse processo, né? A gente Exato. escuta dessa forma leiga e alheia. Exato. A morosidade, porque demora, porque é tardio, mas a gente tem, enfim, esse caso midiático que mostra, enfim, uma velocidade ímpar, né? Exatamente. Você pode falar um pouquinho de como é a fila do SUS e tudo mais? Porque acho que é importante reafirmar, né? Aham, O SUS, ele produz essa justiça social. sim. Ele não deixa ninguém passar na frente. Aham. É isso. Ele não banca poder instituído, econômico, político, porque ele regula a entrada. É isso. Ele está regulando. Então, a fila... Indivíduos. Isso. A fila no país inteiro, eu tenho hospitais credenciados que nessa relação de um programa de incentivo de doação de órgãos, esses hospitais credenciados identificam e acionam uma central. E essa central faz a identidade genética e potencializa essa fila e vai chamando. Vai fazendo Então, match, né? Vai fazendo esse espelho. Ó, esse é compatível. Esse pode chamar. E a pessoa fica lá, ó. Entrou vou brincar aqui. Um fígado, um rim, tem compatibilidade. Aham. Aham. É o José da Silva. Aham. Não sei de onde que ele é. Não sei se ele é do sertão da Paraíba, se ele é Ou se é do sul do sul. do Oiapoque, se é do Chuí, se é da zona da mata de Minas Gerais. Ele entra. Se ele é rico ou se ele é pobre. Coisa linda. Então, o Faustão, ele entrou numa fila. Ele foi identificado uma necessidade. A partir de identidade genética, enfim. E ele entrou na fila normal. Não teve, vou usar o termo, passar na frente porque o Faustão era Exato. o Faustão ou é o Faustão. certeza. Aham. Então, o SUS colocou o Faustão na generosidade de produzir justiça social na necessidade de saúde que ele tinha. Perfeito. Perfeito.
Perfeito. Cumprindo o seu papel. E é extremamente importante ver alguém com tanto gabarito para falar isso, até porque quando você aí, ouvinte, escuta uma situação dessa, uma fake news, uma informação errônea, e você passa isso para frente, você deslegitima o trabalho do SUS. Você bota em xeque um trabalho que funciona e funciona muito, muito, muito bem, né? Você não coloca uma informação falsa adiante, você coloca todos aqueles que trabalham desde a cadeia inicial até o transplante, coloca o trabalho deles em xeque. Não é isso mesmo? Então, por favor, gente. Eu acho que o SUS é mais do que isso. Por favor, por favor. Isso é um princípio do SUS que é todo mundo e qualquer um. Que é o tema da universalidade. Né? Nós temos o tema da integralidade. Um princípio da integralidade. Ou seja, eu vou ter que lidar com o sujeito articulando os níveis do sistema de saúde, atenção primária, secundária, cirurgia, exame de apoio diagnóstico terapêutico, enfim. E vou ter que lidar com o tema que é promover e definir ações que fazem prevenções de doença. A moradia, desigualdades sociais, determinantes sociais. Então, o SUS ele amplia o objeto, o conceito de estar saudável é ter uma patologia. Exato. Quase numa prevenção de risco. É mais do que isso. Tá. Ele amplia o objeto, doença, e quer olhar esse sujeito como um todo. Nas relações de trabalho, na inserção social, na sua cultura, na sua comida, na sua... Tentando chegar na raiz ali do problema, ou seja, né? Sem mirar a mangueira pra ponta da chama. O sujeito se produz na relação social. Então, eu vou chamar que integralidade é um pouco essa abertura de olhar o sujeito mais do que a doença. E tem um outro para terminar, que é equidade. Ou seja, equidade é tratar os diferentes como se fossem diferentes das suas necessidades. Na medida da desigualdade, né? Aportar recurso tecnológico para resolver aquele problema. Sim. Eu não posso pedir uma tomografia para qualquer um. Eu tenho que qualificar uma intervenção em saúde. Eu vou ter que usar de uma racionalidade para poder lidar com aquele problema. Sim. Sabe, assim, eu vou brincar, eu tive uma ressaca, foi muito legal o final de semana, fui no pronto-socorro. Feriadão chegando, cabeça. Olha, eu quero uma tomografia. Pera lá. Opa, não dá, né? Vamos avaliar, né? Vamos discutir, não é negar, é fazer corretamente. Exato. Uma relação uso dos recursos. Exatamente. Né? Então o SUS ele veio com esse padrão, né? Ele modifica o pensamento do trabalho em saúde, ele modifica a organização de redes de serviços, ele pensa muito mais amplo do que uma relação da saúde suplementar como o convênio Unimed. Ou seja, é uma pauta que tinha que entrar na relação, inclusive, sindical. Queremos um SUS para todo mundo, entendeu? Porque a pauta sindical ela é atravessada na relação de convênio. Sim. O SUS não estava na pauta sindical, viu? O nosso querido presidente não pautou o SUS nas suas reivindicações enquanto sindicalista. Pela história, tá tudo certo. Ok? Certo. Ou seja, a pauta do sindicato é: queremos pagar o convênio para os trabalhadores e trabalhadoras. A pauta tem que ser o seguinte: queremos um SUS fortalecido. Queremos um SUS para todo mundo. Queremos financiamento para o SUS. Ou seja, precisa modernizar esse tema, sabe? É importante. Precisamos lutar para e pela vacinação. Com certeza. Precisamos criar uma estrutura institucional que tenha um padrão de gestão com resultados e indicadores importantes. Precisamos ter um parâmetro do que é eficácia no SUS, o que produz de resultados concretos na relação com o serviço de saúde. Qual a eficiência do SUS, os recursos que a gente usa de maneira adequada. Ou seja, acho que a gente precisa avançar, né, e colocar a importância do SUS para a sociedade apoiá-lo, para a sociedade colocar controle social, para a sociedade cobrar desse momento agora, nós vamos acontecer de eleição municipal, de falar, olha, quem é o candidato que defende o SUS? Esse é o tema. Verdade, doutor Fábio. Eu, assim, como sindicalista, eu sou aquela pessoa que já saiu e muito na rua, principalmente na região onde eu moro, tá? Pra quem não sabe, eu moro na região do Campo Grande. Sim. E quando a gente vê ali que não tem médico, né? Não tem médico porque não tem uma organização. Perfeito. Porque o SUS não é ruim. Pelo contrário. Ao contrário, o SUS é bom, o que não tem é organização, né?
A gente precisa ter Exato. quem organize e Maria. coloque os médicos, fiscalize também se eles estão trabalhando, E aí tudo, todo esse né? ponto de gestão, né? Isso, a gente fez até uma caminhada na Praça da Concórdia, quem sabe, eu tenho isso gravado, a gente tudo com uma vela e um caixão, né? Perfeito. Falando, vocês querem matar o SUS, nós não vamos deixar, e a gente ressuscita o SUS ali. Foi um ato muito bonito que a gente fez, tá? Perfeito. A gente foi pra rua mesmo gritar. E é aquilo que eu falo pras mães, né, doutor Fábio? Eu falo assim, quando alguma agente lá do postinho vai na casa e vai falar assim, olha, Perfeito. sua vacina do seu bebê tá atrasada, né? Perfeito. E as mães ficam bravas, mas não pode, tem que dar as vacinas direitinho, né? Perfeito. Que a vacina evita a doença, não é isso, doutor Fábio? Exatamente. Ela vai prevenir, né? Ela vai evitar o aparecimento de muitas doenças. Então, acho que esse tema que a Maria traz é verdade, né? Então, a gente tem aprendido, né, o que é o SUS. O SUS precisa caber no Estado brasileiro com essas diretrizes. A sociedade precisa compreender o SUS. Eu acho que o tema do direito está na ordem do dia em várias políticas e na saúde também. Eu acho que o SUS demonstrou, né, a importância dele na pandemia. Exatamente isso. E o absurdo que a gente tenha que ter vivido um momento tão duro para todo mundo, para a gente ver a importância e a eficácia do SUS, o quão grande ele pode ser dentro, enfim, desse momento que todo mundo ficou assustado, alarmado, a gente ter precisado chegar num lugar tão doido para a gente conseguir trazer em voga e discutir e dar visibilidade para isso. Perfeito. E usando até um gancho que vocês estão comentando, vou lá eu com meus causos, né? Sim, Primeiro ponto, quer dizer, antes do primeiro ponto, queridos ouvintes, nós estamos falando aqui da importância e magnitude do SUS, tá? Para quem está Exato. ouvindo aqui agora conosco. Acabamos É de isso. passar pelos princípios do SUS, Exato, na pra- prática, pra- nos casos concretos. Exatamente. Aqui está conosco o Dr. Fábio, né? Que trabalha, milita, tem uma vasta experiência, né? Sobre saúde pública. Sobre saúde pública. Agora, o primeiro ponto. A minha mãe, beijo, ela tem uma doença autoimune. E ela foi atendida aqui em Campinas já faz um tempo. Já faz uns 10, 12 anos. Perfeito. E ela, muito nova e tudo mais, ela toma um remédio Perfeito. caríssimo. Impossível da classe média baixa ali, onde eu transito, Perfeito. comprar. Faz, sem medo, uns 15 anos que ela recebe sem falhar um dia. Uma vez por mês eu vou lá, pego o remédio Para ela pessoalmente, né? pra ela. Vem Exato. no nome dela. Advindo No do nome SUS. dela, sim. Vem do nome dela. Coisa de, sim, o remédio é caríssimo. É coisa de 4, 5 mil reais a caixa. E Uau. isso traz a ela uma qualidade de vida que nenhum outro daquela mesma espécie que se utiliza para tratar aquela doença conseguiria. Porque aqueles assim, eu vou ser bem leigo, né? Mas tratam-se de corticoides, então incha muito ela. Esse não. Entendeu? Então faz quase 15 anos que sem falhar. Eu vou lá, busco para ela, pego esse remédio, entrego na mão dela, todo mês ela toma. E de 4 em 4 meses, 5 em 5 meses, tem alguém que liga, conversa, pergunta como ela tá. Sabe? É uma coisa Que de legal, tirar. né? Toda vez que eu vou lá, demora 1 hora mais ou menos na fila. É uma das coisas mais legais que eu tenho, assim, que eu vejo. Gratificante, É contagiante. E o tanto de gente, agora até vou dar um desabafo, o tanto de gente que fala, ai, demora. Gente do céu. Cara, olha isso. Olha isso. A acessibilidade de um item super inacessível. Olha isso. Exato. O acesso, você vai reclamar de 1 hora, uma vez por mês. Não, e é isso que o doutor disse, a modernização dessa situação. Que veio a pandemia, aceleraram-se processos em tudo, inclusive lá, inclusive nessa rede, que fez aplicativos, enfim, sabe? Construiu todo um aparato tecnológico Perfeito. para acelerar o Perfeito. atendimento E para do tornar cidadão. acessível, né? Para a Exato. pessoa acessar, agora no sentido de acessibilidade mesmo. Exato, é muito, muito bacana. E isso é impagável, né? E é impagável, né? E eu fico muito feliz. E eu fico realmente chateado quando as pessoas comentam, falam mal. Óbvio, tudo merece ser melhorado, né? Sim, claro. Com certeza, tem N Claro. problemas. É. Tudo tem N problemas. Exato. Porque eu acho que esse tema, assim, ser apaixonado pelo SUS não pode impedir da gente ver Fazer as suas críticas agilidades também, né? e os seus obstáculos. Porque é assim que a gente consegue melhorar algo Isso. também. A partir do momento que a gente bota num pedestal de Exato. idolatria e de adoração, isso é perfeito, como a gente consegue, enfim, enxergar as falhas para tentar corrigir essas falhas, né? Porque Acho que a esse é um ponto a se gente, observar. a população brasileira, ela é mais talvez condescendente com o sistema suplementar. Vocês imaginam a mamãe
vai levar a criança num posto de pronto atendimento de um convênio qualquer. Uhum. Ela não tem medicamento para entregar para ela, para levar para casa. O SUS tem. Exato. Bem isso. Não é? É. Uma mamãe que vai para uma criança que tem lá uma pneumonia ou uma amidalite e vai usar uma amoxicilina, estou falando bem na prática, Uhum. ela vai gastar ali naquele dia, provavelmente com outros medicamentos e tal, R$250. Que é caro para a população brasileira. Com certeza. Com SUS Pra não. gastar em um só dia, O numa SUS lapada. é integrado nesse sentido. Ele permite assistência farmacêutica, dar medicamentos de hipertensão, diabetes, enfim. Mais uma Verdade. faceta do SUS. Ou né? seja, né? Mas dá. Não é isso? Isso mesmo. A gente gosta sempre de falar de causos aqui também. A gente tem a Débora Elucida, do nosso é. lado, né? Que, enfim, vem de uma família que também trabalha, é da área da saúde, né, Débora? Tá Sim. sempre, enfim, né, nessa área. Você tem alguma coisinha pra falar pra gente sobre isso, de causos? Você que vem dessa família toda da área da saúde também. Caos, tenho. A época da dengue. Nossa, bem Foi o trazido. momento bem- mais bem difícil que a lembrado. gente teve. E a gente foi parar no Marigate. Sim. Eu lembro até hoje que a médica falou assim, vem a família toda aqui, cada um tomando soro numa parte. Porque o convênio estava muito difícil. Certo. Aham. Mas foi um dos casos que mais Mas te, gravou, assim. te dá lembrança, né? E também o Covid, né? É. Minha mãe ela ficou internada na época, teve Covid, adquiriu trabalhando na Unicamp. E eu lembro que foi toda uma movimentação dentro da Unicamp para falar, vamos trazer ela aqui para dentro. Perfeito. Mas no final acabou se resolvendo de outras maneiras, mas é o SUS. Sim. É isso, A né? vaga via Cross, O SUS tem, posso fazer uma pincelada para essas Claro! coisas? Por favor! Deve, Nos doutor. casos, para as pessoas entenderem, né? Claro. O SUS ele é dividido em vários serviços de saúde. Eu tenho um conjunto próprio que chama atenção primária ou atenção básica, que são os postinhos. Uhum. E os postinhos têm uma inserção dos profissionais. Que é aquele Então, primeiro acesso, né? Aquele primeiro A acesso. porta de entrada. Exatamente. Ele tem a atribuição de ser a porta de entrada principal e privilegiada das pessoas. E bem distribuído, bem alocado também, No toda essa território ideia. comunitário. Exato, de né? uma demarcação, Numa né? relação. É uma situação que eu consigo me recordar agora. O meu priminho perdeu uma consulta na Unicamp. Sim. E a assistente social bateu, falou assim, vim do posto aqui na região, vim saber por que ele não foi na consulta. Perfeitamente. Foi todo um cuidado com o neném. Por quê? Vamos remarcar? Olha isso que Perfeitamente. individualizado também, né? Uhum. Ou seja, essa busca ativa do sistema, né? Que Exatamente. começa a aparecer, isso era muito próprio da atenção primária, mas começa a aparecer no hospital da Unicamp, começa a intervir no sentido de que, olha, quem mais precisa não veio. Exato. Esse é o nosso papel de buscá-lo na relação social Perfeito. para garantir o cuidado com ele. Olha que generosidade. Que atenção, né? O mundo é diferente, ó. Se você não quer, Poxa, que o pena. problema é seu. A gente quer você porque você não quer. Trazendo isso pra Ou essa porque você relação de não vem. plano também, né? Onde, sei lá, as pessoas são números e, enfim, podem gerar gasto. Ah, você não Exatamente. veio? Bom, tô lucrando mais dentro de uma Exato. estrutura capital e da medicina enquanto negócio. Perfeito. Eu acho que esse é um tema, né? Então, eu acho que essa é uma primeira compreensão Sim. para as pessoas entenderem qual o papel da atenção primária. É ser resolutivo, é compreender que ele pode ter acesso, deveria ter o acesso a hora que ele precisar, mesmo não estando numa consulta programada, mesmo não estando numa consulta, né, agendada. Esse é um tema que a gente... Há vários estudos dizendo que uma atenção primária organizada é capaz de resolver 85% de problemas de saúde da população. Isso não é pouca coisa. Quando a gente observa que tem essa relação de especialista, a gente fala atenção secundária, atenção especializada, em que entra uma relação de remédios de alto custo, medicamentos de alto custo, começa a ter uma relação município e Estado como responsabilidade. A atenção primária é responsabilidade dos municípios, portanto, todos deveriam fazer muito bem. E essa relação, vou chamar secundária, começa a ter uma relação mais própria município Estatal, e né? Estado, estadual. Então nós temos aqui, por exemplo, os AMES, nós temos, por exemplo, o medicamento de alto custo, né? Ou seja, esse papel federativo entre município e Estado, isso está regulado, está regulamentado no SUS. E tem alguns, né, que são hospitais terciário e quaternário,
tem papéis importantes da União, como esses investimentos e hospitais de câncer, investimento em hospitais de traumatologia e ortopedia, enfim. Mais então, específicos, né? Talvez mais refinados, especializados, né? Mais profundos. Então, o SUS é dividido nessa responsabilidade ou seja, desde o início federativa. até o final, né? Município, né? Estado e União. Então, tem um pouco. Então, a cada momento, o município tem lá a sua responsabilidade de um conjunto de medicamentos, vou chamar básico, né? O Estado tem outro conjunto, o Estado fornece outro conjunto de insumos. Por isso que dá essa grandeza da mãe do nosso colega ter lá na casa dela o medicamento caríssimo no nome dela. Exato. Ou esse parente da Débora que, enfim, Parente da tinha Débora, uma consulta, exatamente. não pôde comparecer e o SUS não só, enfim, Maomé não vai à montanha, vai a Não, você. e isso é tão sério, porque de fato, é no nome da minha mãe. E eu lembro que teve um mês que também nós não fomos por motivo X, nós não conseguimos pegar. Ligaram, falaram, gente, vocês não vieram. Exato. Olha o que está acontecendo, Exato. tá tudo certo? Então, assim, Que incrível. a burocracia necessária para fazer isso, para pegar esse remédio, rígido, controle muito bacana. E na visão do doutor, qual que é o maior desafio que o SUS tem pela frente? Eu acho que essa coisa de todos nós conseguirmos olhar o tamanho do SUS e compreender os obstáculos e desafios, acho que isso é uma coragem da gente, né? E a gente precisa falar sobre isso, né? Eu acho que tem um tema que é promessa há anos, que tem se cumprido talvez de maneira devagar nesse processo do SUS, é uma atenção primária, sabe, forte. Aquele papo de bater na tecla da base, né? Fortalecida. Uma atenção primária que tem atribuição de porta de entrada, de acesso facilitado, resolutivo, Fortalecimento que das vai bases. garantir a coordenação de um cuidado em saúde com outros serviços, que vai complementar o SUS na relação da rede pública, né? De ter uma atenção primária, um postinho que vai olhar a pessoa longitudinalmente, numa relação de continuidade da vida dela, e que vai olhar para o território, identificar coisas no território que pode provocar malefícios ou benefícios à saúde das pessoas. Então, essa atenção primária que a gente quer, né? A atenção primária que tem essa relação próxima, de vínculo, humanizada. De redução do risco, efetivamente. De redução, de ações de prevenção, de criar consciência sanitária para problemas de saúde, de pensar a dengue no território, né? De Exato. pensar a ocupação do espaço, de pensar as relações solidárias. Enfim, acho que esse é um tema. Eu acho que nós temos o tema para muitos municípios, né? Que é o financiamento. É um tema, ou seja, a saúde custa. Exato. Né? Os municípios, o mínimo de aplicação orçamentária pautada em lei para os municípios é de 15%. A grande maioria está alocando 20%. Há municípios que colocam 40%. Então, o financiamento é um tema importante, né? Ou seja, como é que a gente vai discutir esse tema, né? Para poder garantir um cofinanciamento de políticas com o papel da União, do Estado e do município, garantindo esse direito às pessoas. Então, acho que esse é um tema. Há municípios que têm um hospital que consome muito dinheiro. Acho que principalmente aqueles mais refinados que a gente acabou de comentar também, exatamente, né? Em todo o custo da operação, talvez o custo dos profissionais também, nesse ponto muito qualificado, especificado. Então, eu acho que há programas que têm que ser muito bem avaliados como prioritários e ter um cofinanciamento das esferas de governo. Mas acho que esse é um tema, um obstáculo. Eu acho que o outro obstáculo é o acesso à atenção secundária, né? Acho que o Ministério tem trabalhado isso nesse momento, uma política nacional de atenção especializada, no sentido de provocar um pouco mais essa onda que foi o Mais Médicos. Ou seja, o Mais Médicos era um tema, né? Recorrente do ponto de vista de faltar acesso aos médicos e a outros trabalhadores da saúde em determinados pontos do país. A gente abre um processo diferente, agora precisa construir esse acesso para atenção especializada. Tem muita gente que está esperando para ter um olhar, uma avaliação, uma consulta com ortopedista, oftalmologia. Muita gente esperando para poder ter, de fato, a cirurgia, né? Espera-se, em municípios, espera-se 1 ano para poder fazer uma cirurgia de vesícula. Isso não pode acontecer, na minha opinião, sabe? Espera-se 1 ano e 2 meses para poder passar com um neurologista, um cardiologista. Ou seja, é preciso equilibrar isso, que Realmente. não está legal. Não sei se você sente isso na pele, no dia a dia, Sinto. né? Mas isso é um tema importante para a gente poder reconhecer e avançar. Quantas vezes, né, doutor? Eles vão falar que, olha, sua consulta foi agendada, né?
Mas a pessoa já morreu, aí não adianta, né? Levou muito tempo. Exato. Porque eles cortaram muitas coisas que vinham, né? Para ceder em outras, né? Uhum. E aí vem a famosa política, né? Que ninguém gosta de discutir política, mas política tem que ser discutida, tem que ser levada a sério, né? Exato. Porque quando a gente não discute a política, principalmente a que vem para a saúde, Certo. a gente perde muitos benefícios. Com certeza. Com certeza. certeza. E falando Eu de... acho que a gente perde e enfraquece, né? Uhum. Sim. Enfraquece muito, porque discutir a política, definitivamente, gente, é querer o bem comum. Aham. Sim. Discutir políticas públicas é querer o bem comum, Uhum. sabe? E é preciso ter inteligência para isso. E olha, é importante dizer, viu? O SUS tem mais inteligência de gestão, na minha opinião, do que o sistema privado e conveniado. Nós somos os mais inteligentes. O SUS permite ser mais inteligente, ter mais intervenção, ter mais pesquisa. Né? Eles usam o SUS, categorias do SUS como humanização, trabalho em equipe, acesso, resolutividade, integralidade, como coisas nossas, capturando para a relação também de eficiência e gastar pouco, também de ter melhores resultados, também de ter uma regulação sobre solicitações de exames e medicamentos usados de maneira incorreta, levianas, enfim. Então, nós estamos ensinando, né, o que é um sistema de saúde geral, também no suplementar. Acho que isso é um tema importante. Eu acho que a Maria está trazendo isso. Exatamente. Exatamente. Então mesmo, vamos lá, né? É necessário demais nós discutirmos sempre política e parar de achar que política é futebol, né? Eu odeio o seu. Não, vamos Não sentar, se discute, conversar, né? não se discute a Exato. religião. Pelo contrário, se discute e se discute muito. Mas, bom, falando talvez um pouquinho sobre política, o senhor tem alguma questão relacionada à política? O senhor já trabalhou diretamente ligado à política? Uma veia política? Não? Primeiro, a minha experiência como gestão pública, né, me traz essa aproximação com o campo da política, vamos dizer, partidário. Né? Sim. Eu me defini nesse processo que eu sou do campo progressista e acho que precisamos olhar para isso sem maniqueísmo ideológico, estou dizendo do ponto de vista de como olhar além de uma relação polarizada, o campo progressista, para a gente Exato. poder avançar. Acho que Sem esse dar nomes, necessariamente, ou sem favoritismos. Sim, exatamente. Sem ser torcedor de uma partida. Exato, mas ou de sim um time de visando um futebol. objetivo, né? Tendo, enfim, um objetivo comum. Exato. Então, eu aposto em governos que têm essa possibilidade. E eu estou, nesse momento agora, olhando para isso e pautando uma oportunidade com uma pré-candidatura em Paulínia. Com muita tranquilidade. Bom. Olha só, Aí, galera. gente, ó, temos um pré-candidato aqui, eu não sabia. Que bom, doutor Fábio. Isso aí, vamos lá. O senhor tem uma bagagem enorme aí. Exato, muito Eu boa acho que sorte nessa perspectiva batalha, né? de poder contribuir ainda mais, além da relação única do sistema de saúde, mas pensar, né, que o tema da política maior, ele é capaz de transformar e trazer muitas coisas, benefícios para as pessoas. Uma política Nossos ética. ouvintes de Paulínia. Paulínia, pessoal de Paulínia, ó. Doutor Atenção. Fábio aqui, ó. Exatamente. Vocês exatamente. ouviram aqui? Exatamente. Como que vai ficar o SUS? Que maravilha. Ele vai lutar pelo SUS. Não só pelo Exatamente. SUS, mas pela cidade inteira, né? Eu acho que é isso, eu estou muito convicto dessa possibilidade, Que muito legal. motivado, né, com as pessoas, olhando para diversos temas e fazendo alguma mobilização já para a gente poder sair nesse diálogo. Assim, eu quero dialogar um projeto institucional, quero discutir com a sociedade de Paulínia, com as pessoas de Paulínia, temas importantes, né, poder entender o que Paulínia pode trazer de melhor, sabe? Acho que Paulínia merece mais. Eu estou tentando fazer essa tradução, né, com as pessoas para a gente poder caminhar numa política, numa construção, numa intervenção, vou chamar político partidária, além das políticas públicas. Ótimo. Que legal. Bacana. Perfeito Você viu, demais. Gabriel, É isso que mesmo. bacana. Querido ouvinte, então, caso você tenha título de eleitor em Paulínia, pesquise seus Exato. candidatos. O doutor está aqui, é uma pessoa que tem interesse no bem comum, isso é sempre importante, né? Então é isso também, nós estamos chegando ao nosso fim, tá? Vamos deixar o doutor Fábio fazer a despedida dele para depois cada um ir se despedindo. Exatamente. O papo bom passa muito rápido. Passa né? muito rápido. isso, não é? Voou. Agora que nós estávamos aquecendo, Doutor Fábio, mas fica o convite já para daqui a um tempinho Pra o senhor voltar. voltar. Tá de né? novo.
E nós adoramos. Eu primeiro quero agradecer imensamente a oportunidade de poder falar sobre Foi incrível. o SUS, falar sobre a militância de uma maneira próxima das pessoas, entender, né? Acho que é uma oportunidade de trazer um certo encantamento do que o SUS tem de potência. Então, acho que eu queria agradecer por isso. O segundo é ampliar, né? Fazer uma ampliação, né? Do que é essa militância de políticas públicas, seja educação, seja saúde, como eu estou, seja educação, Exato. segurança pública. Nas suas diversas áreas, né? E poder pensar, né, que a prefeitura, os municípios têm um papel importantíssimo na relação direta e cidadã com as pessoas. Então, acho que essa aposta, né, essa ampliação de um papel, de uma experiência em gestão pública. Eu já estive em 3 municípios como secretário de saúde, já estive no Ministério da Saúde organizando o programa, já estive em hospitais de excelência pautando a relação com o sistema de saúde. Então, estou na formação com alunos, né, acompanhando diversos serviços de saúde. Com o futuro da medicina. Como futuro, né, poder pensar essa contribuição. Exato. Que profissional nós estamos, né, formando para uma política. Exatamente, né? isso. Quem a gente está entregando para o mundo. Exatamente. Eu não quero criar nenhuma guerra civil entre público e privado, mas eu quero apostar muito que a política partidária ela pode incorporar de maneira aberta para o bem comum, né? Pensar que a política aristotelicamente é uma relação de interesses entre pessoas, entre grupos, isso. E vamos intermediar para que a gente tenha uma sociedade, sabe, organizada, solidária, um município mais humanizado, uma relação solidária entre as pessoas. Perfeita, mais integrada, Acho né? que esse é o tema que me motiva. Não, perfeito. Foi incrível, de fato, esse programa. A gente conseguiu conversar bastante sobre uma pauta que é bem importante, sobre algo que todo mundo sabe que existe, mas ainda tem tanta dúvida de como funciona e aonde está, como está. Então foi bem rico, inclusive falo isso pra mim, foi um prazer, enfim, ouvi-lo, obrigado. E agradeço a vocês, ouvintes, mais uma vez, mais uma semana aqui juntos. Até a próxima semana. Perfeito. Doutora Débora. Faço das palavras do Cauã a minha. Não faz não, use as suas. Ela querendo pegar a palavra dos Ei, outros. que isso, usa as suas aí. Mas muito obrigada, Dr. Fábio, foi um prazer e uma aula. E quero deixar novamente um beijo para Dona Eva. Dona Eva, Dona Eva. Sérgio. Seu Sérgio. É isso. Ai, Bom, pessoal. você encerra. Eu falo que a presidente A nossa- fala a última Mas é palavra. presidenta. A nossa Exato, presida. 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 Aqui é presida. Aqui é presida. Carinhosamente. Bom, gente. Ele pôs o apelido e pegou, Dr. Fábio. Pegou. A Maria foi muito generosa comigo em trazer aqui. Eu quero agradecer especialmente a Maria. Isso, Maria Prazer José. receber você, É de cara. uma Você vai voltar generosidade. várias vezes. Vai, com certeza. Me sinto honrado. Aí, nós tivemos hoje, então, querido ouvinte, um papo com o Dr. Fábio sobre as dinâmicas, a importância, a magnitude, o motivo pelo qual a gente deve sempre lutar pelo nosso Sistema Único de Saúde. Eu sei que tem falhas, mas as coisas boas muitas vezes ultrapassam as falhas, a gente tem que se apegar nisso e lutar para que isso seja cada vez mais forte, melhor e seja universal, né? Como o próprio Dr. Fábio disse, que é um dos princípios do SUS. Queria falar que não à toa o papo foi tão bom que hoje nós tivemos o nosso recorde de audiência, tá? Oba! 8.459 pessoas ouvindo. Galera querendo saber sobre Sendo- o SUS. Exatamente. Sendo quase 4.000 só na cidade de Campinas, tá? Uau. Que ótimo, muito bom. Que Muito ótimo, um bom. alcance muito grande, né? Exato. Então, quando Muito nós tivermos que obrigado, quebrar gente. recordes, Dr. Fábio. Volta de novo, hein, Dr. Fábio? Exatamente. Nós tivemos ouvintes do estado de São Paulo, sua massiva maioria, mas nós tivemos Paraná, minha querida Minas Gerais, Renata, mais um beijo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Ceará. Olha. Somos internacionais, Dr. Fábio. Temos ouvintes nos Estados Unidos, Colômbia, Uau! Portugal, Congo, França e 2
2 ouvintes. Aliás, beijo pra eles. Todo mundo manda beijo pra eles. De onde? Da Noruega. Noruega. Uma galera de longe. De longe. Mas é isso. Nós também tivemos aqui várias cidades nos ouvindo. Queria mandar um abraço especial a São Paulo, Maringá, Indaiatuba, Sorocaba, Sumaré, Hortolândia, Curitiba, Americana e, em especial, Paulinho. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Agora passando a bola para nossa querida presidente, para encerrar o nosso A programa. gente vai encerrar sem você me perguntar qual é o telefone da É isso que eu ia sindicato. falar. O Gabriel tá achando que vai passar. Que Eu tô é aqui, isso? decorado. Qual que é o WhatsApp do sindicato? Dessa vez eu vou passar a bola pra Débora. Eita, vamos lá, Dessa hein? vez eu vou passar, excepcionalmente. 19 98863 3811. Mas qual que é o telefone fixo? O telefone fixo, quem vai responder é a presida. Eu tô assim, vendo? distribuindo. Eles não decoram, pessoal. Eu acho que vocês aí já Ai, estão ai. decorando. 3251-8318. Pessoal, eu quero desejar para vocês um ótimo feriado, que vocês aproveitem bastante. Com moderação. Com moderação. Vocês, porteiros que vão estar trabalhando, trabalhem com alegria, porque a nossa convenção está quase sendo fechada, Ótimo, tá? ótimo. E aí, Maria? Muita gente Cuidado com ligando no remuneração em sindicato, dobro. perguntando, né? Exato. Então a gente está lutando muito para fechar uma convenção que seja boa para vocês, né? Para todos nós, porque afinal eu também sou porteira, né? E é Presidente. porteira amigo, né? Nossa data base, quando? 1º de E outubro já nós vai estamos estar a lá. menos de um mês, hein? Então, Chegando assim, lá. a gente tá indo aí próximo já, tá quase encerrando a negociação, para vocês ficarem tranquilos, tá? O aumento de vocês vem aí com mais novidades. Outra coisa, pessoal, chama o outro amigo, vá ao sindicato cortar o cabelo. Segunda-feira, o barbeiro tá lá para cortar seu cabelo, tá bom? É grátis, não tem custo, pessoal, não tem custo. Posso aproveitar e perguntar se eu posso cortar o cabelo segundo? Eu arrisco dizer que você deve. Você sabia que você pode ser um sócio voluntário e cortar o cabelo igual o Dr. Gabriel? Eu sou sócio voluntário e não estou fazendo merchan. Vale muito a pena. É por apenas R$10 por mês você tem N benefícios lá no É Sinconet. muito benefício. Nos auxilie, a nossa luta é coletiva, a nossa luta é tanto... hoje nesse programa nós falamos tanto de luta coletiva, Exato, né? A estamos nossa falando luta é disso. coletiva, a nossa interesse Ainda é na coletivo. pauta coletivista. A gente tenta sempre, Maria José, lá desde que tá à frente, colocou um preço extremamente acessível e uma série de benefícios que você faz, desde acupuntura, massagem, Limpeza de pele, limpeza de pele, psicólogo. psicólogo, tudo isso sendo... Acupuntura. Acupuntura, de Acupuntura, novo. que é uma tá? delícia. Exato. E ainda nos ouve na rádio e ainda, enfim, tem o prazer de estar lá conosco na nossa luta coletiva para melhorias para a categoria, né, E Maria já José? vou adiantar para vocês, hein? Hoje nós trouxemos aqui o Dr. Fábio, o qual eu agradeço muito, viu, Fábio? Muito obrigado por você ter vindo. E na próxima semana, você que tem alguma dúvida cível, vem aqui o Dr. Giovanni, vai estar aqui com a gente na legal. próxima quarta. Uhul. Então Exatamente. fica atento, avisa aí os amigos também, fala, olha, tem dúvida cível, já pode começar a mandar as dúvidas aí que o Giovanni está aqui para responder. Nossos queridos companheiros aqui, Eric e Ana, já vão publicar isso quanto antes, né? Então, logo eu mandar para eles, né? Porque... mas a semana que vem, como a nossa presidenta disse, nós vamos falar um pouco sobre direito civil para vocês, que é de extrema Isso. importância. Então, desde aquele carnê que tem aquele juros abusivo, que eu acredito que todo mundo aí tem. Tem Comprou um, né? uma Tem. moto, financiou o carro, tá caro demais. Tá, né, doutor Cauã? Ai, tá puxado o carro novo. Até aquela briga de vizinho, que espero que você não seja esse vizinho, tá, ouvinte? Mas aquela briga de vizinho, né? Isso também é mais um benefício Atenção ao que você, feriado aí, hein, galera? que Sem você brigar com tem, vizinho. que Sem você briga. tem ali no Sinconet. Só para antes de você dar o último tchau, Maria, queria só ressaltar, queridos ouvintes, que nós estamos nas redes sociais, né? Com @podcast Sinconet.
Eu não sei se eu devo soletrar. Não. Já recebi a confirmação que ele ali, ó. Eu sou advogado, gente, mas eu tô aprendendo, eu tô tentando, mas estamos se esforçando. Estamos tentando. O querido Eric já falou que não precisa soletrar, igual eu fiz da semana passada, P de pato, não precisa disso. Não faça isso. Nós já evoluímos, assim, tudo se evolui hoje em dia, inclusive essa situação. Nós temos as nossas redes sociais, que é @podcast5ned. Vamos compartilhar, gente, vamos passar para os nossos amigos e é isso, tá? E é isso. Uma boa semana e fim de semana. E quarta-feira estaremos aqui. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Fiquem Tchau com pra Deus, todos. gente. Tchau, Um tchau, abraço. gente. Obrigado mais uma Tchau. vez. Tchau.